A OAB discute nesse bloco a questão da internet. A rede social de computadores, que movimenta bilhões de pessoas, hoje é uma realidade perante a sociedade no mundo e no Brasil. E a criação de aplicativos que servem para facilitar a vida das pessoas tem a sua via de outra mão. A questão dos aplicativos ligados ao bullying. A gente temos aplicativos como Lulu, Secrets, entre outros, que, na verdade, passam de ser facilitadores para se tornar questões ligadas ao bullying, pessoas que são, na verdade, xingadas via esses aplicativos. Eu vou conversar com o Dr. José Roberto Chiarello, que vai nos explicar sobre questões importantíssimas como essa. É um prazer tê-lo aqui, doutor. O prazer é todo meu, a vocês que nos assistem também. Estamos aqui para tirar todas as dúvidas possíveis, não é? Porque a internet é um mundo que ainda estamos a cada dia mais nos aprimorando nessas questões, e esses desvios de finalidade eles vêm acontecendo reiteradamente, e nós estamos buscando normatizar isso de uma forma mais aplicável à própria regra que já existe, que é o Marco Civil da Internet, para poder fazer valer a regra. Doutora, aproveitando então esse ensejo, vamos perguntar quais são os dados básicos que o usuário deve ter? Bom, existem aplicativos de várias naturezas, né? Por exemplo, o usuário da internet, quando eu estou usando um aplicativo que se compõe numa rede social, onde eu dissemino opiniões, ideias, primeiro é ponderar, é agir com cuidado com aquilo que escreve, com aquilo que se manifesta. Obviamente que a liberdade de expressão, a internet é livre, continuará sendo, não há dúvidas quanto isso. Você tem liberdade de expressar como quiser, mas a própria Constituição, no seu artigo, e o próprio Marco Civil, também no seu artigo segundo, diz que é vedado o anonimato. Então, eu posso falar o que eu quiser, desde que eu assuma aquilo que estou fazendo, e se ofender direito de alguém, responda por isso. Então, fazendo um paralelo, o que a própria Constituição determina e o Marco Civil, o anonimato é vedado, não é verdade? Exatamente, quer dizer o quê? O que aparentemente tem a aparência de que o anonimato existe, ele existe lá entre aqueles que estão circulando. Vou dar um exemplo para vocês. Existe um aplicativo hoje que está em voga, que tem causado alguma dificuldade, que é o Secrets, que é em secreto, não é? E ali trata do anonimato. Só que é um pseudo-anonimato. As pessoas que estão lá, independentemente de sua vontade, são anônimas. E o aplicativo foi criado para ser anônimo. Aqueles estão se autoaceitando. Só que, quando ele deixa de ser anônimo e ofende uma pessoa em sua honra, em sua dignidade de forma direta, é anonimato para o ofensor, não para o ofendido. E esse tipo de esse crime que acontece, ou ofensa à honra, ou uma matéria civil, afastado no Marco Civil da Internet e na Constituição, que é onde veda o anonimato, dizendo o seguinte: se você está se passando do limite do seu direito, você tem, e dando sua opinião, você tem que dizer quem você é. Bom, o doutor acabou respondendo uma pergunta, e eu faço a minha indagação, esses aplicativos que vêm praticamente do exterior, dos Estados Unidos, Lulu, Secrets, entre outros, foram absorvidos no Brasil anteriormente ao Marco Civil. E com o Marco Civil, muita coisa ficou clara com relação à internet. E a minha pergunta é, traçando essa linha evolutiva, você prevê que esses aplicativos sumirão no Brasil em razão do Marco Civil? Você citou dois. O Lulu era um que tinha uma outra ideia bem diferente dessa, que fazia umas avaliações das pessoas, dos seus desempenhos e coisa dessa natureza. Hoje ele está fora, ele quase ninguém usa, e entenderam como a utilização desse aplicativo causa um mal. E causando um mal, aquele que causou vai responder. Agora, quanto a esse outro aplicativo, que é o Secrets, que foi criado fora, nos Estados Unidos da América, que tem o objetivo de auxiliar algumas pessoas que passavam por algumas dificuldades, ela queria se manter anônima e ter ajuda, houve lá e aqui, não é só aqui, lá também, um desvio de finalidade. As pessoas, por conta do anonimato, começaram a ofender outras pessoas.
aí além do seu direito. O direito de quê? De poder falar de alguém, mas atrás de uma capa de não ser pego. E isso acabou. Então, o que o Marco Civil tem colocado nesse sentido? Primeiro, que o provedor de aplicativo ele tem uma regra instituída para guardar por 6 meses. E quando isso for invocado pela Justiça para que ele apresente, e você que tem esse tipo de aplicativo, sabe como se cadastrou. É um smartphone, você deixou o número do seu telefone, você deixou o seu caminho de IP através do seu e-mail, seu endereço eletrônico, não é? E certamente este dono do aplicativo, e acaba com esse folclore que não está aqui no país. O Marco Civil da Internet é claro no sentido que você se cadastrou neste país, a regra que vale é deste país. E tem que ser respondido nesse sentido. E não tenha dúvidas, e você que nos assiste também, que o caminho da descoberta, da quebra do anonimato, existe. Tanto que já existe também um outro aplicativo que está disponibilizado, inclusive, na web, que você consegue quebrar você mesmo o anonimato daquele que escreveu. Então, todos os problemas criados na internet, ela mesmo dá a solução, você não tenha dúvidas disso. Não, e é importantíssimo esclarecer isso aí para a sociedade, para todo mundo, que hoje em dia, como a gente bem colocou, fazem parte da nossa vida o aplicativo, seja para banco, seja para GPS, e esses surgem também como difamadores, né? Na verdade, estão difamando as pessoas. E para essas questões que são desvio de finalidade, pessoas que enfrentaram bullying e acabam se vingando até existe, o Dr. B colocou, e as sanções para isso? Se usa, cai na regra do artigo, cai no Código Civil, a responsabilidade civil, como é que é feito isso? Sem dúvida, você que se sentiu ofendido, você pode procurar a justiça e, obviamente, tem enquadramento na responsabilidade civil mesmo. E a indenização, quando se provoca um dano, tornar indene. É o artigo 927 do Código Civil, que trata também, dentre outros, no seu artigo, do artigo 186 e 187, que fala do ato ilícito. Eu queria me deter mais a 187, nesse sentido, do ato ilícito, porque é alguém trocando aqui para poder, a você que nos assiste entender, exercer o seu direito além da conta. Certamente não é assim que está escrito na lei, mas é assim que se entenda, que você que está nos assistindo pode entender. Você excedeu do seu direito. E eu não estou falando em culpa, eu não estou falando que ele ia chegar nisso, mas o ato dele fez com que isso, e houve um desvio de finalidade. O desvio de finalidade há de ser reparado. Reparado como? Através de uma ação indenizatória de cunho de natureza, se for difamatória, natureza moral, e vai buscar o ressarcimento. Para finalizar, eu gostaria que o doutor José Roberto falasse sobre a perspectiva do futuro, perspectiva com relação com o Marco Civil, vai inibir ou vai aumentar, baseado na lei, né, com esteio na lei, se esse tipo de aplicativo ele vai continuar sendo criado no país ou absorvido. E hoje, já que a fiscalização é bem maior, qual a perspectiva do futuro com relação a esse tipo de coisa? Bom, primeiro, eu acho que a internet é indispensável na nossa vida e ela é boa quando bem usada. E tudo aquilo que é mal utilizado, obviamente, gera problemas, né? Agora, o que eu consigo entender é que a lei ela é sempre criada para corrigir aquilo que é usos e costumes, e nós vamos corrigir e nortear, não é? E o que eu entendo mesmo é que tem que haver política pública de conscientização, de postagem de conteúdo na internet. Eu tenho que mudar essa mudança do tecido social, onde as pessoas estão entendendo que não há mais limite para eu falar e que a internet é uma terra sem lei e que o anonimato, eles nunca vão me descobrir e eu posso falar tudo que eu quero de forma maldosa, não é? Porque se eu tenho alguma opinião para emitir de alguém e assino embaixo, você tem esse direito. Depois responda por aquilo que eventualmente você falou. Mas eu vejo que a política pública de mudança é exatamente isso. Eu tenho que começar com os mais novos, não é? E fazer com que isso se propague. E aí nós vamos ensinar. E o Estado tem um papel importante nisso para retomar parte desse desvio de finalidade. Quando a gente fala em anonimato hoje, nós não podemos nos esquecer que há bem pouco tempo atrás, tudo foi invadido, tudo se tornou público.
e lá não tinha anonimato. E nós estamos falando de setores do governo até que foram invadidos e lá o sigilo era total. Mas descobriu-se quem foi. Eu conversei com o Dr. José Roberto Chiarella e, sabe, o tema é muito de grande repercussão. Ele vai estar sempre convidado aqui para vir abrilhantar aqui e explicar para os advogados e para toda a sociedade. Não esquecer que a internet agora não é uma terra sem lei. Hoje tem um marco regulatório para tomar conta de tudo que, informações e tudo que acontece na rede mundial de computadores. Muito obrigado.